dia, pessoal. Eu sou o professor Roque, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar precisamente sobre um ramo da Biologia que é chamado de Ecologia. A Ecologia é uma parte da Biologia, é uma ciência que procura estudar a relação que existe entre os seres vivos nos ecossistemas e como esses seres vivos se relacionam com o ambiente em que eles vivem, certo? Bem, esse nome Ecologia foi dito pela primeira vez em 1870 pelo alemão Ernst Haeckel, e o significado desse nome Ecologia, eco significa casa, e logia significa estudo. O estudo da casa. Essa casa seria o nosso planeta, que é o habitat de todos os seres vivos, certo? E a ecologia é um ramo que é relativamente recente, porque começou-se a estudar a ecologia, o funcionamento dos ecossistemas, quando o ser humano começou a perceber os prejuízos causados pelos seus próprios atos e a interferência dele no ecossistema, no meio ambiente, certo? Bem, é importante, antes da gente começar a falar de ecologia, estudar alguns conceitos dentro da ecologia. E um deles é habitat. Você já deve ter ouvido falar em habitat. Habitat, o que seria? É um espaço físico e fatores abióticos que condicionam o ecossistema por essa vida e determinam a distribuição das populações de determinada comunidade. Apesar do habitat ser um elemento da natureza, existem também os habitats artificiais, construídos pelo homem, normalmente para promover um aumento populacional de determinada espécie ou comunidade, ou seja, o habitat é o local onde o ser vivo se reproduz, é o local onde o ser vivo se alimenta, seja esse local natural ou não, é o habitat de cada ser vivo tem o seu habitat. E esse outro conceito, bem interessante também, é de nicho ecológico. Nicho ecológico trata-se da função que aquele ser vivo desempenha dentro de um ecossistema. Vejamos aqui, é o conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população de indivíduos vive e se reproduz, o modo de vida do organismo na natureza. Então, como esse organismo, esse ser vivo, essa população se alimenta, qual é o habitat dessa população, certo? Ele serve de presa, ele serve de alimento para algum outro animal, de qual animal que ele se alimenta. Então ele tem um papel, ele participa do equilíbrio dentro daquele ecossistema. E esse papel que o ser vivo desempenha dentro do ecossistema é chamado de nicho ecológico. E cada espécie tem o seu papel dentro dos ecossistemas. Bem, pessoal, a vida nesse planeta é organizada da seguinte forma: todo ser que é considerado vivo, ele é formado por células, seja células eucarióticas, procarióticas, certo? Que é a menor unidade viva que existe. Células juntas formam os tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, conjunto de sistemas forma um organismo, organismos da mesma espécie formam uma população, o conjunto de populações diferentes formam uma comunidade, o conjunto de comunidades formam ecossistemas, os fatores bióticos e abióticos formam os biomas e o conjunto de biomas que existe no nosso planeta forma a biosfera. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses níveis de organização que existe na vida do nosso planeta. Primeiramente nós vamos falar da célula, certo? Que é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Todos os seres vivos, sejam eles unicelulares, formados por uma única célula, ou pluricelulares, eles são formados por células, certo? Então, para que um ser seja considerado vivo, ele tem que ser formado por célula, que possui um nível de organização bastante complexo, que é estudado na citologia, certo? Então, quando você tem um conjunto de células especializadas para uma determinada função dentro do organismo, você tem um tecido, certo? O tecido é um conjunto de células especializadas. Por exemplo, você tem um conjunto de células musculares, você tem um tecido muscular. Se você tem um conjunto de neurônios, você tem um tecido nervoso. Se você tem um conjunto de osteócitos, você tem um tecido ósseo. Então, o conjunto de células especializadas formam o que a gente chama de tecido, que tem diferentes funções dentro do organismo. Mas quando vários tecidos se agrupam, desempenham uma função dentro do organismo, você tem um órgão. O órgão é um grupo de tecidos que formam uma função específica ou um grupo de funções, certo? Então, um órgão é formado por vários tipos de tecidos.
tecido muscular, tecido epitelial, certo? E cada órgão desempenha uma função dentro do organismo. Quando você tem um conjunto de órgãos trabalhando em uma função, você tem o que eu chamo de sistema. Por exemplo, o sistema digestório é um conjunto de órgãos que trabalham em função da digestão. Sistema respiratório, conjunto de órgãos que trabalham em função da respiração, certo? Então o sistema é isso, é um conjunto de órgãos que colaboram em uma função específica do corpo. Você tem vários tipos de sistemas. E o conjunto de sistemas formam um organismo. Cada organismo de uma população, por exemplo, cada árvore, cada macaco, cada bactéria, é um organismo. Todos os seres vivos desse planeta são organismos, certo? E cada organismo é formado por um conjunto de sistemas. Quando você tem vários organismos de uma mesma espécie, você tem uma população. Por exemplo, uma população de formigas é o conjunto de formigas que são seres vivos da mesma espécie. Uma população de árvores, de mangueiras, por exemplo. Você tem uma população de plantas, de mangueiras, que são da mesma espécie, certo? Então, população é isso. Todos os indivíduos de uma mesma espécie, de ser vivo, que habitam um determinado local, é o que eu chamo de população. Uma comunidade já é o conjunto de várias populações. Se você tem várias populações em um local, certo? Em um determinado local, você vai ter uma comunidade. Por exemplo, uma população de formigas juntamente com uma população de pássaros, uma população de gramíneas, uma população de animais, certo? Tudo isso forma uma comunidade, como você tem várias populações juntas em um determinado local. E o conjunto de comunidades, certo, forma um ecossistema. Só que você tem que lembrar que um ecossistema não é formado somente de seres vivos. Os fatores chamados de abióticos também estão incluídos dentro de um ecossistema. Então, olha só, o que é um ecossistema? Compreende todos os seres vivos e todos os fatores abióticos de uma área particular, ou seja, temperatura, clima, pluviosidade, certo? Umidade do ar, tudo isso são fatores abióticos que vão influenciar na presença dos fatores bióticos, ou seja, dos seres vivos que vivem dentro desse ecossistema, certo? E quando você tem um conjunto de ecossistemas, você tem o chamado de bioma, né, que são as comunidades biológicas, organismos da fauna e da flora, como florestas tropicais, tundras, desertos. Isso são biomas, né? No Brasil, por exemplo, nós encontramos 7 grandes biomas, que é a floresta amazônica, que é o cerrado, são os pampas sulinos, que são as zonas costeiras, a caatinga e o Pantanal mato-grossense, certo? São alguns exemplos de biomas que existem no Brasil. Só que existem outros biomas que não existem no Brasil, como os desertos árticos, certo? As tundras. São exemplos de biomas que não existem no Brasil. Quando você junta todos os biomas que existem no Brasil e no resto do mundo, você tem a chamada de biosfera, que inclui todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos, que são os oceanos, lagos, rios, continentes. É a superfície do nosso planeta onde todos os seres vivos sobrevivem.